Aí um outro filósofo muito ouvido, ou muito lido hoje no mundo inteiro, que é Luc Ferry, um outro francês, né? Foi ministro da Cultura de França, um jovem ainda, e que recebeu a incumbência de escrever um livro de ética sem consultar obra nenhuma. Então ele se refugiou numa ilha e escreveu em uma semana um livro de ética que há é muito lido, muito disseminado. Foram publicados 50 milhões desse livro pelo mundo inteiro. E ele fala que já não existe mais o sacrifício pessoal por causas fictícias. Ou seja, hoje, se alguém se levanta num auditório, numa sala de aula, ou até num tribunal, e fala: quem aqui está disposto a morrer pela pátria, talvez não haja voluntários, né? Patriotismo, honra, dignidade, são expressões que estão ali no discurso, mas não comovem mais, né? Essa é a fase da nulificação do autossacrifício, daquela vontade de se devotar por uma causa. Ele tem, no fim, uma leitura otimista, porque ele diz: se nós perguntarmos quem é que está disposto a morrer pelo seu filho, nós vamos encontrar bastante pessoas ainda assim dispostas, né? E ele fala, por incrível que pareça, o contrário também é verdadeiro. Os filhos se disporiam a morrer pelos pais. Então, esse amor familiar talvez seja a âncora na qual nós possamos nos alicerçar, dizendo, já que existe esse sentimento, que ainda é restrito a um núcleo muito pequeno, mas se você tem condições desse sentimento em relação àqueles que você escolhe, porque não precisa ser necessariamente de sangue, quem tem filho adotivo sabe que se esquece quem é filho e quem não é, né? Se nós podemos nutrir esse sentimento, nós podemos também levar um pouco, não totalmente, mas um pouco desse sentimento para as outras causas, uma delas a justiça, né? Então, porque senão nós teríamos que concluir melancolicamente que, quando se deslegitima essa ideia do autossacrifício, nós verificamos que o ser humano nunca mais buscaria ideais morais, nem cultivar valores éticos, não é? E aí nós podemos invocar, para dizer que nós temos motivo para isso, né? Os políticos depuseram as utopias, eles acabaram com os nossos sonhos, né? Os idealistas de ontem se tornaram pragmáticos. É o pragmatismo que vence, não é mais idealismo, não é mais a busca do mérito, é a vantagem, é a obtenção de benefícios rápidos, né? A era presente, a do individualismo não adulterado, de busca de boa vida, que só seria limitada, o único condicionamento a essa busca do prazer, o hedonismo, seria uma espécie de tolerância. Mas a tolerância, se ela vier unida a um individualismo autocelebrativo, autossuficiente, livre de escrúpulos, a tolerância equivale à indiferença. E isso poderia nos levar ao desencanto do mundo, né? Se nós pensarmos que o mundo é assim mesmo, que nós não podemos mudar, que nós não temos condições sozinhos de nos opor a essa corrente, nós não acreditaremos mais que possamos cumprir aquilo que o Constituinte mandou, edificar uma pátria justa, fraterna e solidária, que é missão de todos nós, inclusive dos juízes, não é? Nós precisamos reagir a esse torpor, e sem desconhecer essas leituras do desalento, até para poder contrariá-las, nós temos que extrair delas uma vontade de trilhar outras veredas, outros rumos, né? Nós precisamos primeiro, então, para recobrar a ética, nos descontaminar do vício da resignação, do conformismo. E eu lembro uma frase do Vieira: o peixe apodrece pela cabeça. Ele começa assim um dos sermões. Ou seja, se nós começarmos a pensar mal, a pensar que nada tem jeito, nós vamos não ficar neutros, porque não há neutralidade em ética. Ou você está do lado do bem, ou você já perfilhou o lado do mal. Sem maniqueísmo. Não há possibilidade de falar, eu sou aético, eu não tenho
eu não tenho condições de optar pelo bem, né? Os grandes temas da ética continuam a ser enfrentados pelo equipamento chamado justiça em todos os as suas formatações, né? Pela polícia, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pelos procuradores, pela advocacia e por nós, pelo Judiciário. Então, justiça social, né? Essa é a função da justiça trabalhista, reduzir aquele fosso que ainda é muito nítido, né? Em outros países desenvolvidos, a diferença da remuneração pelo trabalho entre a mais alta escala e a inicial é muito reduzida. Nossa, infelizmente, ainda é bastante alentada. Mas equilibrar a cooperação pacífica e a autoafirmação pessoal, sincronizar a conduta individual e o bem-estar coletivo, tudo isso continua muito atual, continua muito relevante. E isso vai impregnar todos os conflitos enfrentados pelo Judiciário, mas notadamente por essa justiça social, que é a justiça laboral, que começou na frente em muitas coisas, na conciliação, na singeleza, não é? na deformalização, né? No abandonado procedimentalismo estiolante, e até na escola da magistratura. Foi a ENAMAT que se adiantou à justiça comum, assim chamada comum, mas bastante complicada, né? Então, esses temas eles precisam ser encarados e tratados de uma maneira nova. E a chave desse exercício talvez fosse nós voltarmos um pouco para reconhecer o valor da individualidade. É lógico que o social é importante, nós falamos em socialidade, é um dos alicerces, é um dos pilares até do Código Civil, não é? Mas nós temos de lembrar do valor insubstituível do indivíduo e de uma individualidade que deve ser construída. O indivíduo é um ser humano dotado de uma identidade em perene construção. Ou seja, nós somos um potencial. E enquanto não terminar o último dia, o último instante dessa passagem, nós temos um compromisso de nos edificar, de nos acrescentar, de crescer, ao menos de crescer moralmente, né? E isso nos leva a um compromisso que o pessoal do Judiciário tem de uma forma muito mais intensa do que outros profissionais, que não fizeram, como nós, até intuitivamente, a opção pelo certo, pelo correto, não é? Por aquilo que não é torto. Essa é a opção do direito. Então, nós vamos construindo a nossa identidade fazendo opções, fazendo escolhas no processo de autoformatação, né? Que é um processo perene. A professora Esther Figueiredo Ferraz, que nós conhecemos bem, ela dizia que o homem aprende até o último dia, e a morte é a última mestra. Nós temos que saber o que a morte quer de nós, o que ela significa para nós, e nos preparar para ela. Então, ela é também uma última professora. Então, as ações que a pessoa precisa escolher, aquelas que ela escolheu, e quantas vezes nós nos arrependemos de nossas escolhas, né? Dentre várias escolhas que a gente poderia fazer, nós não prescindimos de cálculo, mensuração, avaliação, né? Aqui entra o ressurgir de uma ideia muito interessante, que é a dúvida metódica, que é aquele juízo, suspensão do juízo até escolher o correto, né, que é muito saudável. O que nós não podemos é ter a dúvida sistemática, a dúvida permanente, esperar que as coisas aconteçam e nós não precisemos escolher, né? Então, a avaliação é uma parte indispensável da tomada de decisão, e é uma necessidade sobre a qual nós corremos o risco de não refletir quando se decide apenas por hábito. Nós podemos ser, nós juízes, diante do volume, sermos levados a decidir como uma rotina, perdendo noção do drama que está contido dentro do processo.
nós temos uma responsabilidade por essa avaliação. E quando nós refletirmos, nós vamos verificar que o útil não é necessariamente bom, que o belo não tem de ser verdadeiro, que o legal nem sempre é justo ou legítimo, né? E é uma tarefa complexa e difícil, porque julgar, todos julgam, as pessoas estão continuamente julgando, só que nós justificamos, assinamos e somos alvo das críticas quando decidimos, né? Juízes que os outros já fizeram por outros caminhos, por outra argumentação, nós fundamentamos, nós motivamos, mas mesmo assim nós deixamos ali o raciocínio lógico do nosso entendimento, que nem sempre é compreendido por todos. Quando nós questionamos, então, os critérios de avaliação, as dimensões da mensuração, nós vemos que elas se ramificam, tomam direções cada vez mais distanciadas entre si, porque nada hoje é muito simples, tudo é bastante complexo. E o modo certo, aquele modo unitário, indivisível, começa a se dividir em economicamente sensato, esteticamente agradável, moralmente apropriado. Esse é o drama, nós podemos dizer, a tragédia do juiz, porque as nossas decisões podem ser certas num sentido e erradas no outro. Como é que nós vamos mensurar as consequências da decisão? Quais os critérios dos quais nós vamos nos servir? Nós vamos escolher entre a legalidade formal ou a legitimidade. Quando nós temos à nossa disposição, numa sociedade complexa como é a brasileira, numerosos critérios, todos igualmente invocáveis, todos razoavelmente fundamentáveis, a qual critério nós vamos conceder prioridade? E nós temos o desafio imenso, a responsabilidade de não podermos escapar ou fugir à nossa própria consciência. Ninguém se subtrai à própria consciência. O ônus de cada opção é um ônus individual, embora o erro costume recair sobre a instituição por inteiro. Os nossos colegas que claudicam, todos jogam lama em nós, né? Nós, quando claudicarmos, e não temos garantia nenhuma de nunca claudicarmos, de nunca praticarmos alguma infração, por mínima que seja, nós estamos comprometendo toda a instituição. E não há uma receita infalível para uma decisão eticamente indiscutível. Aquele código de ética que nós podemos imaginar, né, universal, fundado em âncoras inabaláveis, em certezas definitivas, ele nunca vai ser encontrado. Porque a moralidade não aporética, não ambivalente, aquela ética que seja universal, objetivamente fundamentada, é uma impossibilidade prática, é aquilo que em filosofia nós chamamos oxímoro, né? Uma contradição in re ipsa, uma contradição em termos. Por quê? Se nós indagarmos ou fizermos duas afirmações totalmente antagônicas, os seres humanos são essencialmente bons, apenas precisam de ajuda para agir segundo a sua natureza. Ou, ao contrário, os seres humanos são essencialmente maus e devem ser impedidos de agir segundo os seus impulsos, né? E aí a gente se lembra na primeira asserção, o Rousseau, né, com a sua visão idílica, com o seu contrato natural, o homem é bom, mas a natureza o corrompe, a sociedade o corrompe, né? E na segunda, o principal exemplo é Hobbes, né, o homem lobo do homem, a guerra de todos contra todos.